tarde ensolarada de 24 de março de 1944, Beth June Binnicker, de 11 anos, e sua amiga Mary Emma Thames, de 8 anos, tinham acabado de sair de casa para colher flores. Elas estavam alternadamente caminhando e andando de bicicleta ao longo dos trilhos da ferrovia que passava pela cidade de Alcolu. Enquanto corriam e saltavam pela grama, elas viram um jovem, chamado George Stinney, que também morava nesta pequena cidade e era conhecido das duas meninas. Mas uma tragédia de grandes proporções iria marcar o destino dessas 3 crianças e ficar para a história. Horas depois que as garotas saíram de casa para colher flores, as famílias delas já estavam preocupadas. Era incomum que elas não voltassem para casa a tempo. Como estavam sempre brincando na floresta e familiarizadas com o local, era improvável que estivessem perdidas. As autoridades locais organizaram um grupo de busca e muitos que viviam em Alcolu resolveram voluntariar-se para buscá-las. Embora eles tenham procurado durante toda a noite, eles não conseguiram encontrar as meninas desaparecidas. Então, por volta das 7h30 da manhã do dia seguinte, alguns dos homens encontraram pequenas pegadas no solo macio. Em minutos, o grupo de busca chegou a uma vala cheia de água, cercada de arbustos espessos e cobertos de espinhos. Na vala, o contorno tênue de uma bicicleta de criança podia ser visto sob a água. "Lá estão as meninas", um dos voluntários gritou. Os corpos das garotas desaparecidas foram finalmente encontrados. Beth teve ferimentos graves na cabeça, na parte de trás do crânio. Mary teve 5 profundas fraturas cranianas. A causa da morte, em ambos os casos, foi mais tarde determinada como sendo um traumatismo crânioencefálico grave. As meninas foram espancadas violentamente com um objeto pesado e robusto. A princípio, a polícia não fazia ideia de quem poderia ter cometido esse crime. Mas uma testemunha mudou todo o curso da investigação. Segundo o relato dessa testemunha, Stinney teria sido o último a ter contato com as garotas vivas, pois chegou a vê-lo com as meninas conversando pouco antes do desaparecimento delas. Stinney foi preso algumas horas depois, interrogado em uma sala trancada, sem testemunhas além dos policiais. Dentro de 1 hora, as autoridades anunciaram que Stinney havia confessado o crime. De acordo com a confissão, Stinney levou as meninas para um local em que elas encontrariam as flores. Após distraí-las, ele tentou abusar sexualmente de Beth, a garota de 11 anos. Assustada, a garotinha de 8 anos tentou proteger a amiga, o que acabou irritando Stinney. Furioso, ele pegou uma barra de ferro que estava perto da linha do trem e golpeou a cabeça de Beth e de Mary, quebrando os crânios de cada uma em pelo menos 4 pedaços. De acordo com os policiais, Stinney aparentemente tinha sido bem-sucedido em matar ambas ao mesmo tempo. E após concluir os golpes, ele atirou os corpos em uma vala coberta de lama. As autoridades locais deram-se por satisfeitas com as provas que tinham e alegaram que eram suficientes
para condenar o jovem George Stinney. Logo no dia seguinte à sua confissão, o garoto foi acusado de assassinato em primeiro grau. O garoto de 14 anos morava com o pai, sua mãe e seus 4 irmãos em uma casa fornecida pelo patrão de seu pai. Alcolu era uma cidade pequena onde negros viviam segregados dos brancos, pois imperava as leis de Jim Crow. Com a enorme comoção popular pela morte das garotas, o pai de Stinney foi demitido de seu emprego na serraria local e sua família teve que se mudar, temendo represálias. Em 24 de abril de 1944, apenas um mês após a sua prisão, Stinney foi a julgamento por sua vida. Como os moradores furiosos já tinham expulsado a família Stinney da cidade, George praticamente não tinha ninguém ao seu lado. O Tribunal do Condado nomeou um advogado local para auxiliar em sua defesa. Mas ao mesmo tempo que deveria defender Stinney, o advogado tomou todo o cuidado para não irritar a população local, pois era um eminente político. Uma vez que Stinney já havia confessado à polícia, sua culpa estava firmemente estabelecida e havia um sentimento geral de que o julgamento era apenas uma exigência formal. Às 10 horas daquela manhã, a seleção do júri começou. Para um estado que promovia segregação racial, não era de se estranhar a composição do júri, constituído por 12 homens brancos, 100 negros e 100 mulheres. Dada a publicidade dos assassinatos e a natureza do crime, o julgamento teria uma maior imparcialidade com uma mudança de local. O advogado de defesa, Charles Plowden, entretanto, não fez tal moção. Após um breve almoço, o julgamento começou às 14h30. Em sua declaração inicial, Stinney explicou que estava perto de sua casa nos arredores de Alcolu, quando a menina mais velha apareceu e perguntou onde ela poderia colher algumas flores. Enquanto ele tentava mostrar às meninas onde as flores cresciam, ele disse que a menina mais nova acidentalmente caiu em uma vala. Enquanto ele tentava ajudar Mary, as 2 garotas o atacaram de repente. Stinney admitiu ter acertado as garotas com o ferro da ferrovia, mas afirmou que o fez em legítima defesa. Na sua segunda declaração, ele afirmou que então seguiu as meninas rumo à floresta e que estava interessado na mais velha, Beth June. Para ficar com Beth para si, ele matou Mary primeiro, acertando-a com a barra de ferro. Beth então tentou fugir. Stinney a perseguiu e a pegou. Quando ela continuou a resistir a seus avanços sexuais, ele a espancou com a mesma barra de ferro. A promotoria então chamou o médico legista. Indagado sobre os abusos, o Dr. Becker disse que não era capaz de afirmar positivamente que ocorreu um estupro ou uma agressão sexual. A apresentação do caso, liderada pelo advogado de defesa, foi rápida. Plowden não apresentou testemunhas ou evidências para a defesa de Stinney. Em vez disso, ele tentou retratar Stinney como uma criança muito jovem para ser responsabilizada por seus crimes. Mas, segundo a lei da Carolina do Sul de 1944, um adulto era qualquer pessoa com mais de 14 anos. George Stinney tinha 14 anos e 5 meses. Foi o fim do caso.
O júri retirou-se 5 minutos antes das 5 para deliberar. 10 minutos depois, eles voltaram com seu veredito: culpado, sem recomendação de misericórdia. Todo o processo do tribunal, desde as declarações de abertura até a sentença, levou menos de 3 horas. O juiz Stoll o sentenciou a morrer na cadeira elétrica da Central Correctional Institution, em Columbia, na Carolina do Sul, em 16 de junho de 1944. Agora, ele tinha menos de 2 meses de vida. Sexta-feira, 16 de junho de 1944, 19 horas e 25 minutos. Medindo um pouco mais de 1,5 metro de altura e pesando um pouco mais de 40 quilos, George se preparava para o seu cruel destino. 3 policiais se aproximaram da cela onde ele estava e o retiraram. Os policiais o acompanharam até a sala de execução. Com uma Bíblia debaixo do braço, George Stinney Jr. deu seus passos finais às 7h30. Os policiais o colocaram na cadeira elétrica, usando a Bíblia que carregava como reforço no assento, pois George era muito pequeno para a cadeira. Seu uniforme de prisão de tamanho adulto estava jogado sobre ele. Quando ele se sentou na cadeira, seus pequenos pés não tocaram o chão. Quando foi atingido pela descarga elétrica de 2.400 volts, a máscara que cobria seu rosto escorregou, revelando os olhos cheios de lágrimas e a saliva que corria de sua boca. 2.400 volts de eletricidade percorriam seu corpo enquanto ele tinha convulsões violentas, tornando-o a pessoa mais jovem a ser executada pelo governo dos Estados Unidos no século XX. Em 17 de dezembro de 2014, sua condenação foi póstumamente anulada 70 anos após a sua execução. A decisão da juíza do tribunal local declarou que George Stinney Jr. não havia recebido um julgamento justo. Ela observou que não era possível apontar Stinney como culpado, pois a acusação e o julgamento foram fundamentalmente falhos. Ao júri, integrado exclusivamente por homens brancos, bastaram apenas alguns minutos para condenar o adolescente à pena capital. A defesa não apelou da sentença, o que teria bastado para suspender a execução. O advogado de Stinney, Charles Plowden, não contestou os policiais que testemunharam que ele havia confessado os 2 assassinatos. Além disso, ele não apresentou qualquer objeção à apresentação da promotoria de 2 versões diferentes da confissão verbal de Stinney. Não havia nenhuma evidência física ligando-o aos assassinatos, tampouco qualquer registro escrito da confissão de Stinney, além da declaração dos policiais. Como vigorava as leis de segregação racial, nenhum negro foi permitido que participasse do julgamento. E era provável que sua confissão fosse forçada e, portanto, inadmissível. No processo, foi apresentada a declaração de um pastor aposentado de 85 anos, o reverendo Francis Batson, que afirmou ter ajudado a procurar as meninas desaparecidas. O reverendo Batson encontrou as garotas e as tirou da vala cheia de água.
Em sua declaração, ele lembra que não havia muito sangue, sugerindo que elas poderiam ter sido mortas em outro lugar e deixadas naquele local. Ele também afirmou que não viu nenhuma marca de arrasto ou pegada que conduzisse à vala, confirmando que as acusações contra Stinney não foram justas. Se Stinney estivesse vivo, hoje ele estaria com 77 anos. E a família das duas garotas discordou da decisão da juíza. Os familiares estão convictos que Stinney foi o verdadeiro assassino das duas garotas. Já a família do garoto comemorou a decisão, apesar de ter um feito mais simbólico que prático. E você, o que achou do caso? Deixe aqui nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. Já ajuda muito a gente. Tenha uma boa semana e até a próxima!